Aluno, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos à primeira aula do sexto ano, que nós vamos trabalhar a forma da Terra. A primeira habilidade que nós vamos desenvolver é essa aí, ó, EF06GE03 da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. É descrever os movimentos do planeta e a sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. É isso aí que nós vamos aprender. Vamos lá. Traduzindo em miúdos, a primeira foto que vai aparecer aí é do planeta Terra, né? Você sabia que a forma do planeta Terra em que vivemos é semelhante à forma de uma bola ou de uma laranja, como vocês queiram? Como retrata a imagem ao lado, a Terra apresenta uma forma arredondada. Também a gente chama de forma esférica, né? Em termos geográficos, a gente também pode chamar de esfera geóide, né? Esse conhecimento nos foi possível em razão de muito estudo realizado ao longo do tempo. Mas foi muito estudo, muita gente estudando, queria saber como a Terra era, enfim. Depois, a constatação desse formato esférico ocorreu pela observação da Terra através de telescópio. Olha lá, a fotinha do telescópio aí que eu coloquei para vocês. E também através de satélites artificiais. Mesmo assim, a humanidade não acreditou muito e precisava de dados mais fidedignos. Aí, a comprovação visual da forma esférica da Terra foi reforçada em 1961 pelo cosmonauta russo Yuri Gagarin. Olha a fotinha dele aí, ó, Yuri Gagarin. Que, a bordo da nave espacial, que é essa aí, ó, Vostok 1, observou o planeta e constatou a sua forma arredondada, certo? Nós temos a primeira parte, né? E quem é que tirou a primeira foto aí da Terra? Lá, a nave já foi embora também. Eu quero colocar aqui para vocês que, assim, ó, a Terra gira em torno de si mesma. Né? Se nós pudéssemos comparar o movimento de rotação da Terra a alguma brincadeira, poderíamos compará-la ao movimento do peão, por exemplo, que gira em torno de si mesmo. Dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Olha lá o peão, que legal. Meu nome é Josenildo, tenho 11 anos, vou ensinar vocês como é que joga peão na Bahia. Muito prazer, Josenildo. Primeiro a gente pega o peão e enrola com a cordinha. Depois que você enrolar o peão com a cordinha, você enrola no seu dedo, estica a mão um pouquinho e joga no chão. E se puder também, você enrola a cordinha e joga ele pro ar. Também não precisa de força, só precisa jeito. Muito legal, Josenildo. Muito bem, Josenildo. Muito obrigado, viu? Aí tem uma apresentaçãozinha de como a Terra gira. Olha só que legal. Ela gira, olha, em torno dela mesma. Ela fica girando. Será que a Terra não fica zonza? Hein? Ela fica girando em torno de si mesma. Assim como fez o peão lá do Josenildo, né? Olha só, muito bem. Agora nós vamos seguir aqui, ó. Presta atenção, ele é extremamente importante. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil km por hora. 30 km por segundo. Mas cuidado, não estamos viajando numa nave espacial bem estabilizada, mas sobre um gigantesco carrossel. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade.
Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol, e então podemos ver as estrelas e os planetas. Na verdade, quando você vê o Sol, ele parece atravessar o céu, quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a Lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu e se pondo. Mas é a Terra que gira, que penetra no espaço. Em 21 de março, na estação equinócio, estaremos aqui. Será o começo da primavera. Mas este esquema não mostra as verdadeiras proporções da Terra e do Sol. Comparado à Terra, o Sol é muito grande. Imagine um Sol do tamanho da cúpula de uma grande catedral. Na mesma escala, nossa Terra é apenas uma bola de futebol. Uma bola que estaria a 5 quilômetros na periferia da cidade. Júpiter, o maior planeta, sempre na mesma escala, teria o tamanho de um carro que circularia a 30 quilômetros da cidade. E Plutão, o planeta mais distante, seria, nesta mesma escala, apenas uma bola de tênis que gravitaria numa órbita a 200 quilômetros. Um primo tão distante que poderíamos nos perguntar se ainda faz parte da família do Sistema Solar. Uma família que, sinceramente, não tem peso perto desse enorme Sol, porque todos os planetas, incluindo nossa Terra, pesam aproximadamente apenas 1/1000 da massa do Sol. Finalmente, o que chamamos de Sistema Solar é o Sol e as poeiras que giram a seu redor. A Terra faz parte dessas poeiras. Ela leva 365 dias, 12 meses, para girar em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior sua velocidade. Vênus, mais próximo do Sol que nós, o astro mais brilhante, fácil de ver a leste pelos que se levantam cedo, faz uma volta completa em menos de 8 meses. Ainda mais perto do Sol, Mercúrio completa sua volta em menos de 3 meses. Você não tem como ver Mercúrio, ele fica muito perto do Sol. Mercúrio, Vênus e, em terceiro lugar, a partir do Sol, estamos nós. Mais longe do Sol está Marte, que gira mais devagar que nós, levando 2 anos para dar uma volta. Bem mais longe de Marte está Júpiter, o maior planeta, levando 12 anos para percorrer sua órbita. E ainda mais longe e ainda mais lento está Saturno. E depois de Saturno estão Urano, Netuno e Plutão, que leva 248 anos para dar uma volta. Nesta família de planetas, 4 são visíveis dentre as estrelas distantes: Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Para que se localize melhor durante esta viagem de 1 ano, vamos dar uma referência: o zodíaco. É uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui. Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário. Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite você pode situar os planetas graças às constelações do zodíaco. Às vezes Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em janeiro. No horóscopo está marcado Capricórnio. Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o zodíaco, assim como acontecia há 2000 anos. Entretanto, tudo se deslocou assim,
porque durante milênios o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São os nossos vizinhos. Mas a luz que chega das estrelas é uma outra história. Você reconhece a Ursa Maior quando olha na direção norte. A Ursa Maior é composta por 7 estrelas. Vamos imaginar que não estamos olhando a Ursa Maior da Terra, mas sim de um outro lugar do universo. Aqui estamos vendo que suas 7 estrelas se encontram em distâncias bem diferentes. A luz que chega a nós hoje veio dessas estrelas há séculos, mostrando-nos a imagem de uma estrela no tempo de nossos avós e uma outra estrela na época de Charlemagne. São imagens vindas de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem da Ursa Maior. A luz que nos mostra hoje a imagem da galáxia Andrômeda veio de lá há mais de 2 milhões de anos, numa época onde nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas muito distantes são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem, enquanto os planetas são observados diretamente e agora. No Sistema Solar, viajamos no presente. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado. Semana que vem, pela abertura de nossa nave espacial, você verá a Lua, o satélite da Terra que nos acompanha em nossa viagem em torno do Sol. Muito bem. O que é mais importante nesse vídeo é nós sabermos que o eixo imaginário da Terra apresenta uma inclinação de 23 graus. Tá vendo esse eixo aqui? Ó? Ele não existe, né? Ele é imaginário, né? Ele apresenta uma inclinação de 23 graus e atravessa o centro do planeta de um polo ao outro, que nem aqui, ó, polo norte, polo sul. Certo? É preciso saber também que cada rotação da Terra, ela realiza aproximadamente 24 horas, certo? Conforme gira a superfície do planeta, recebe gradativamente a incidência dos raios solares, né? Dessa forma, enquanto uma parte está iluminada, que é onde está sendo o dia, a outra parte fica sem iluminação, que lá provavelmente, né, está sendo noite, certo? Aqui nós temos uma ideia de que lado que está sendo iluminado, ó, por exemplo, o lado direito agora, né, está sendo iluminado e o lado esquerdo está todo escuro, né? Então aqui é noite e aqui é dia, certo? Aqui na rotação da Terra, certo? Então, quando a Terra gira em torno de si mesma, esse movimento é chamado de, olha a palavra-chave, rotação. Isso cai muito em prova. E quando a Terra gira em torno do Sol, esse movimento é chamado de translação, certo? Em torno do Sol, ou seja, anualmente, 365 rotações, né? Ela dá uma translação, certo? Agora eu vou soltar mais um vídeo para vocês. Dá uma olhada nessa aula aí, ó. 15 de outubro, horário de verão. Isso significa que em muitos estados do Brasil, todo mundo deve estar fazendo o que eu estou fazendo. Adiantando o relógio em 1 hora. Mas para que serve o horário de verão? Você sabe me dizer? A resposta você vai saber na teleaula de hoje. E ainda tem mais. Você vai aprender muitas coisas sobre as estações do ano, vai ver que as estações são ciclos que se repetem todo ano, e vai ver que elas determinam muitas coisas na vida dos animais, das plantas e do homem. Agora sim, tudo pronto para começar a nossa teleaula. Eu não tô aguentando esse calor, viu? Tá demais! Faz tempo que não fazia um calor assim, viu? Esse verão tá fogo. Olha só o cartão postal que eu ganhei da minha amiga que tá morando nos Estados Unidos. Não, uma gracinha? Olha só o boneco de neve. Deixa eu ver. Não,
Só de olhar já me deu frio. Toda vez que eu pego uma foto dessas, eu fico pensando como é que as plantas conseguem sobreviver no meio de tanta neve. Olha, dá uma olhadinha aqui nessa foto. Tá vendo essas árvores aqui, sem folhas? Então, as plantas ficam assim durante o inverno, totalmente secas. E não é só isso que acontece diferente durante o inverno, não. Tem alguns animais que passam o inverno todo hibernando. Puxa, essa eu não sabia. Essa matéria sobre os hábitos dos animais no inverno diz que alguns bichos dormem o inverno todo. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Em algumas regiões da Terra, onde faz muito frio e neva muito, alguns animais preparam uma toca e vão dormir até que a primavera volte. É a hibernação que os ursos e os esquilos fazem durante o inverno no hemisfério norte. E existem outros bichos, como algumas aves e insetos, que quando percebem que o inverno está chegando, migram para regiões mais quentes. Quer dizer, eles mudam para regiões mais quentes fugindo do frio. Aí, na primavera, tudo muda de novo. As aves que tinham migrado voltam. Os ursos e os esquilos, eles saem rapidinho das tocas para procurar alimento. E é também a época que nasce filhote de tudo quanto é tipo de bicho. Escuta, mas tem flor que também só brota na primavera e no inverno fica com um pezinho verde. É isso aí. E no ano seguinte, começa tudo de novo. No outono, as folhas começam a cair. No inverno, as árvores ficam secas. Na primavera, as folhas e as flores começam a brotar. E no verão, as árvores ficam verdes e floridas. E pelo fato das estações se repetirem todos os anos, a gente pode dizer que elas formam um ciclo. Ah, interessante essa história de ciclos. Isso também não acontece com as frutas e com as verduras? Alguma vez você sentiu vontade de comer manga no inverno? Bom, se isso aconteceu, certamente você ficou na vontade. Porque a manga, como outras frutas e verduras, só nasce em algumas estações do ano. Para matar a vontade de comer manga, só tem um jeito: esperar o verão. Isso causa um problemão. Muita gente entra aqui em pleno inverno querendo tomar suco de manga. Antigamente, Maria, quando as pessoas viviam mais próximas da natureza, elas percebiam muito mais os ciclos da vida e elas podiam notar com maior facilidade as diferenças entre as estações. É verdade. Hoje em dia, se a gente vive em lugares que não tem muita diferença de temperatura durante o ano, a gente quase não percebe as diferenças entre as estações. O senhor saberia dizer as características de cada uma das estações do ano? Uai, primavera... Flor, inverno frio. O verão faz sol. E o outono é quando as folhas caem das árvores. É intermediária entre o verão e o inverno. E que dia começa cada uma dessas estações, você sabe dizer? Ah, não. Aí eu já não vou saber o dia. Ah, não sei. A resposta está aqui, ó. Num calendário. Viu só? A primavera começa no dia 23 de setembro e vai até 21 de dezembro. O verão vai do dia 22 de dezembro até 21 de março. O outono começa dia 22 de março e termina no dia 20 de junho. E o inverno vai de 21 de junho até 22 de setembro. E aí começa tudo de novo. As estações se repetem ano a ano, criando um ritmo de vida. É um ritmo biológico. E essa história de ser verão aqui no Brasil e inverno nos Estados Unidos? Por que será que isso acontece, hein? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro alguns dos fatores que causam as estações do ano. Como a gente já sabe, a Terra está constantemente girando em torno do Sol. Só que por causa da inclinação da Terra e do tempo que leva esse movimento, durante 6 meses o Sol ilumina mais o hemisfério norte e durante os outros 6 meses ilumina mais o hemisfério sul. Assim, quando o hemisfério sul recebe mais luz e calor, é verão. E inverno no hemisfério norte. Porque, pela inclinação da Terra, essa região recebe menos luz e calor. Aqui, ó. Os Estados Unidos está aqui, no hemisfério norte. E o Brasil está aqui, ó, no hemisfério sul. Por isso que agora está frio lá e calor aqui. E daqui a 6 meses inverte. Lá vai estar verão e aqui inverno. Só que graças a Deus, ó, aqui no Brasil não neva, nem faz muito frio. Eu odeio frio. Não, tem regiões do Brasil que faz mais frio que outras, né? Amanhã o dia promete bastante sol em quase todo o país. No sul teremos uma média de 18 graus e no nordeste o dia vai ser bem mais quente, com cerca de 34 graus. Como você acabou de ver, apesar de quase todo o território do Brasil estar localizado no hemisfério sul, existe uma grande diferença de temperatura entre as diferentes regiões do país, mesmo na mesma estação do ano. Em alguns estados do sul do Brasil, o inverno é mais rigoroso.
enquanto que no norte e no nordeste o frio praticamente não existe. Mesmo no inverno, faz calor. E quando faz calor, as pessoas se comportam de um jeito diferente de quando faz frio. As roupas são mais leves, as pessoas saem mais de casa, bebem mais água, vão mais à praia, trabalham debaixo do sol forte. É bem diferente morar num lugar que faz muito calor ou muito frio. A minha amiga me contou aqui no cartão que a cidade se transforma com a neve, que as pessoas saem menos de casa, que usam roupas especiais para tanto frio. Até o lazer é diferente. É verdade. Eu no verão eu gosto de ir ao parque, andar de bicicleta. Agora quando faz frio eu nem saio de casa. E nos países que neva, até os esportes são especiais, né? Tem esqui na neve, patinação no gelo. Que isso, Roberto? Você não arrumou o relógio esses dias? Você não viu no jornal, Maria? Hoje começa o horário de verão. Ah, é mesmo. Nunca entendi essa história de horário de verão. Para você entender o horário de verão, você precisa saber uma outra diferença entre as estações que altera também bastante a vida dos seres vivos. É o tempo de duração do dia e da noite. São 19 horas e 20 minutos. Olha, e ainda é dia, hein? Você já reparou como no verão os dias são muito mais longos e com muito mais luz? E é para aproveitar mais a luz do dia que o governo instituiu o horário de verão. Ah, agora entendi. Adiantando o relógio em 1 hora, a gente pode fazer muito mais coisas com a luz do dia. Assim a gente economiza a luz elétrica. Por exemplo, às 7 horas, quando eu fecho a banca, ainda tem sol. E eu não preciso acender as luzes, como eu faço no inverno, quando escurece mais cedo. Tá, e quando termina o horário de verão, como é que ficam os relógios? Eu acabei de ler aqui no jornal. No final do verão, os relógios deverão ser atrasados, porque a duração do dia começa a diminuir. Não. E a gente tá aqui falando de horário de verão um tempão e esqueci de adiantar meu relógio. Tô super atrasado, tenho que dar aula. Até amanhã. E por falar em hora, também está na hora da gente fazer a revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as estações do ano são épocas definidas, que possuem características próprias de luz solar e calor. Viu que são 4 as estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. E que elas se sucedem sempre da mesma maneira e se repetem todos os anos. E viu também que as estações do ano, nas várias regiões da Terra, não ocorrem no mesmo período do calendário. E agora, com licença, que meu expediente também terminou, eu vou aproveitar para responder ao cartão postal que a minha amiga me mandou. É isso aí. Enquanto ela vai responder, né, o cartão postal dela, eu quero deixar o seguinte. A Terra, ela gira em torno de si, formando o dia, que é um movimento de rotação. A Terra gira em torno do Sol, fazendo um movimento de translação, né? Ela demora aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Por isso que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto. Ou seja, a gente fecha a conta desses dias que estavam faltando, né? Formando mais um dia, que é o dia 29 de fevereiro, certo? Vou colocar mais um videozinho aí pra gente ficar amparado aqui. Vamos lá. Hoje nós apreciamos e valorizamos muito. Nós vamos falar sobre equinócio e solstício aqui, que faz parte da nossa aula também, certo? Vamos lá. Pouco o nosso céu, ao ponto de não percebermos mais o quanto tempo temos de dia e o de noite em nosso dia. Só para você ter uma noção, em Porto Alegre existem momentos em que temos 14 horas de sol e apenas 10 horas de noite. E momentos em que ocorre o oposto, 14 horas de noite e 10 horas de sol. Mas você não percebe, porque o céu não é mais tão interessante quanto já foi um dia. Quando os deuses moravam nas nuvens, ou quando nós precisávamos dele para não nos perdermos em viagem. Algumas pessoas até sabem que temos mais dia do que noite em determinadas épocas, mas não se interessam em saber o porquê. Entende? Por que temos mais dias do que noite? Eu quero saber. Ah, porque Deus quis assim, pronto. Deus quis é a resposta de preguiçoso que não quer aprender. Hoje você vai entender o porquê em menos de 5 minutos e saber o que o solstício e o equinócio tem a ver com isso. Bem, revisão rápida. No vídeo anterior, que fala das estações do ano, vimos que elas ocorrem por causa da inclinação do nosso planeta com relação ao Sol,
quando a parte sul está mais exposta aos raios solares. Logo, é verão no Brasil e inverno na Europa, que fica ao norte recebendo menos raios solares. E se continuarmos a translação de nosso planeta, quando ele chega do outro lado, a situação se inverte. Mais sol no norte, verão na Europa, menos sol no sul, inverno no Brasil. Beleza? Agora você vai entender o que o solstício e o equinócio têm a ver com isso. Vamos começar com essa imagem. E eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12. E no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, 13, 11 até dar 14, 10. Depois regride. De dezembro até março, vai tendo menos dia, 13, 11 até voltar 12. E aí começa a inverter. De março a junho, menos dia, 11, 13 até 10, 14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente. 11, 13 até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite. 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar, mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade é 12 o tempo todo. Por que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão, para resolvermos este problema, é porque o nosso planeta ele é inclinado. Logo, devido à sua inclinação, a gente sim fica mais tempo exposto ao Sol em determinados momentos do ano. É difícil de imaginar. O mais fácil seria que você visse isso na prática, pegando um globo terrestre, um abajur e apagando a luz do seu quarto. Seria ótimo você fazer isso um dia. Mas como não podemos fazer isso agora, vou tentar te mostrar de outro jeito. Vamos usar esta outra imagem. Observe que o sul do nosso planeta está mais exposto aos raios solares, logo como já vimos, é verão no sul. Porém, observe que, por causa da inclinação de nosso planeta, esta área pega muito mais sol do que essa. Viu? Consegue visualizar agora isso? E quanto mais ao sul você for, maior será essa diferença de dia e noite. Da mesma forma, quanto mais ao norte você for, que neste momento é inverno, vai ter menos dia e mais noite. Está começando a compreender esta questão agora? Por isso que quem já viajou para a Europa ou Estados Unidos reparou que às vezes as noites são muito curtas e às vezes muito longas. E quanto mais no meio do Equador você se encontra, praticamente não existe muita diferença. Aí tudo bem você não perceber isso, ficando praticamente o ano inteiro 12. Deu para compreender? Agora fica muito mais fácil de você não só decorar, mas compreender a imagem inicial. O porquê de termos mais dia e menos noite, dependendo das estações do ano. Muito bem. Nos dias de hoje... Muito bem. Agora eu tenho aqui uma tarefinha para nós. Mas antes, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Equinócio, qualquer equinócio, 12 horas dias, 12 horas noite. O que muda é o solstício de inverno e o solstício de primavera, né? Que tá aí. Vamos lá. O equinócio de 21 de março, a radiação solar no hemisfério norte e sul recebem quantidades semelhantes de radiação solar. A estação do ano, início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. No equinócio de 23 de setembro, a radiação solar no hemisfério norte e a radiação no hemisfério sul recebem quantidades semelhantes à radiação solar. A estação do ano é no outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Então, qualquer equinócio de 12 por 12. Beleza?
O solstício de 21 de junho, né, a incidência maior de raios solares na região do Trópico de Câncer. Né? Qual que é o Trópico de Câncer? O de baixo ou de cima? O de cima, né? A parte de cima. O Trópico de Câncer, vou pegar um mapa, vou colocar lá na aula para vocês darem uma olhadinha nesses trópicos, né? Aí ele coloca o solstício de 21 de junho, Trópico de Câncer. Estação do ano, início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. E no dia 21 de dezembro, a radiação solar, incidência maior de raios solares na região do Trópico de Capricórnio, que é aquele trópico da parte de baixo, né? Estações do ano, início do verão no hemisfério sul e no inverno no hemisfério norte. Certinho? Trouxe uma questão para vocês. Essa questão vai ficar de tarefinha. E eu quero a resposta. Assim que vocês tiverem, me passa a resposta. A relação Sol-Terra faz com que, em qualquer lugar do planeta, existam diferenças do tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta, no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra. Então vamos lá. Letra A. É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica quando plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar. É um movimento de rotação? Todo dia, ou melhor, por dia eu consigo plantar, colher, nascer, fazer tudo num dia só? Não, né? Então nós já achamos a nossa questão incorreta. Agora, para fins didáticos, vamos dar uma olhada aí na letra B. Se a Terra não tivesse um movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida e a face escura não sendo impossível a vida no planeta. Com certeza, né? Se não tivesse esse movimento de rotação, não teria vida de nenhum lado, porque de um lado seria muito sol, do outro lado seria muito frio e não teria vida. Né? Letra C. O movimento de translação é o que determina a duração do fotoperíodo diário. É que, para o hemisfério sul, a maior duração do dia iluminado ocorre no dia 22 de dezembro, que é depois do solstício, né? Quando inicia o verão. Muito bem. Letra D. O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo com que haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera dias e noite. Corretíssimo, né? Muito bem. Essa era a questãozinha que eu queria deixar para vocês aí. Ó. Aí tem uma argumentação que eu coloquei de cada um. Dá um pause no vídeo aí para vocês verem. E por esta aula, vamos terminar aqui, tá bom? Um abraço, espero que tenha entendido. Se tiver dúvidas, posta aí nos comentários. Ou me manda lá no grupinho do WhatsApp. Tchau, tchau.